Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. No horário que você estiver assistindo aqui esse podcast, esse bate-papo, que hoje a gente traz aqui Antônio Lisboa. O nome todo vai ficar só o Antônio Lisboa por enquanto. Depois você fica à vontade para falar sobre o nosso Sinspor, inclusive, você acha que não está pegando, mas aqui na mesa, inclusive, a gente está no espaço aqui, que é o polo, né, de alguns sindicatos aqui de Porto Seguro, e a gente tem a oportunidade de comentar sobre a organização dos trabalhadores. Então, o Sinspor, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Seguro e região, né, tem uma trajetória assim fantástica, importante, né, até de valorização, principalmente da categoria. Então, para você, desde já eu peço o like, fundamental. Você começa assim no podcast, você já dá logo um like, porque, mas se eu não gostar, você vai dar um dislike. Eu não sei nem se isso está funcionando ainda, mas eu tenho certeza que você vai gostar. E é bom ser logo antes, né? Você já mandar aquele joinha e também comentar, fundamental, até para ter a sua opinião. Aqui, Lisboa é uma pessoa de opinião, nas redes sociais ele está sempre se posicionando, e até eu conheço muita gente, muitos amigos, que falam, pô, Lisboa é fogo, joga duro, não sei o quê. E aí, então, você vai ter a oportunidade de abrir o debate, participar através das redes sociais aí, dos comentários, e a gente agora, né, vai conversar mais profundamente. A gente teve um bate-papo aqui com os sindicatos, na verdade, estava o Sindibancários, estava o Sinspor, estava a PLB, né, representados aqui por Moisés, Lisboa, Deusdete, né, que vieram conversar e bater um papo em geral. Agora está sendo, né, a gente já conversou com a PLB, né, com a Márcia Macedo e Deusdete, falando da PLB, está aí, pode dar uma olhada, é importante você ir lá, dar uma olhada, né, conferir lá o bate-papo, foi muito bacana, né, é uma coisa que a gente precisa falar muito de educação, e agora aqui, Sinspor, né, e eu já tenho até mandar um abraço, ela tá ligada, eu espero, sempre com a gente, a Ruth, do Sindiax, né, e Alex também, e a gente se encontrou essa semana e marcamos quer dizer, combinamos de marcar um dia para bater o papo. Vou pegar essa água aqui. E aí, então, Lisboa, seja bem-vindo ao Pod Porto, podcast. E sem esquecer que aqui em cima tá passando aqui em cima, né? Os apoiadores, né? Os sindicatos, também o Xodó Pão de Queijo. E também você lembrou, Livreiro, lembrou? Livreiro, o Livreiro também, que é eterno apoiador do Pod Porto Podcast. Lisboa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, a hora que a turma, né, estiver nos assistindo. Sindicalista, né, sindicalista na veia, você é um cara, inclusive até assim, um pouco da persona, né, Lisboa, você tem uma atuação, assim, além do dia a dia, aí chegou a rede social, também nas redes sociais, né, com atuação bem, bem bacana. Seja bem-vindo ao Pod Porto. Obrigado, Zé. É um prazer estar aqui, né? Também uma honra. Assim, sindicalismo, o movimento social de um modo geral, né? O ativismo político sempre fez parte de minha vida desde minha adolescência, né? Colégio, essas coisas? Escola, já perturbava os professores? Já. Eu participei em Eunápolis. Minha primeira experiência política foi a eleição de Valdir Pires, em 86. Né? Eu tinha 14 anos. Peraí, Valdir Pires era do MDB. MDB. Que foi uma aliança com o PT, com outros partidos de centro-esquerda. Foi quando a primeira derrubada da família... Da família ACM. ACM. E você já era contra o pessoal da ACM? Já. Por já quê, era... rapaz? É isso que eu gostaria de entender. Eu não sei muito bem essa origem, não, mas... até você não lembra? Já desde essa época... Assim, porque na época, durante a campanha, surgiu uma história de que Valdir Pires teria fugido da Bahia vestido de baiana. Né? Era uma história corrente na época, que o grupo de situação criou para tentar prejudicar politicamente e desacreditar o
o Valdir Pires, né? Uhum. E aquilo, eu me chateei com aquilo. Eu falei, não, vou... E trabalhei assim. Eu me aproximei das pessoas que faziam política em Eunápolis, para fazer a campanha de Valdir Pires em Eunápolis, sem conhecer ninguém, sem entender nada do que era aquilo, simplesmente porque eu não gostei dessa história. E aí me solidarizei com o Valdir Pires, sem nunca tê-lo conhecido. E depois disso, Não, essa campanha, inclusive, foi de 90? 86. 86? 86. Eu tinha 14 anos. Foi a primeira eleição para governadores no Brasil, depois do fim da ditadura militar, né? Perfeito. Do suposto fim da ditadura militar, que ainda durou até o fim do mandato de Sarney, né? Pelo menos ali, na minha concepção. Posso estar errado. Mas porque é um Estado tutelado, que até hoje, né? As Forças Armadas se acham tutores do Estado, né? E de vez em quando, o artigo 142. Isso. Mas enfim, a oligarquia brasileira exatamente. As Forças Armadas, de um modo geral, Poder Judiciário, e as forças policiais, tudo. são todas massa de manobra da elite brasileira, né? Da burguesia brasileira. Que, como disse, esqueci agora quem falou, que no Brasil não tem elite, tem gente endinheirada, né? Que é essa burguesia aí. Isso, né? Não dá nem para qualificar dessa Exatamente, forma. Porque a elite se supõe pessoas teoricamente melhor qualificadas, né? Não é o que a gente vê na burguesia brasileira, infelizmente. Sim, e aí eu fiz a campanha, participei da campanha de Valdir Pires. Aí, ato contínuo, aí veio o governo Valdir Pires ganhou e aí comprou um colégio que eu estudava ainda era colégio particular, o James Wright. Ele comprou do professor Jairo, que era o proprietário. E aí, segundo as conversas, a promessa era de que o professor Jairo, que era proprietário e diretor, e o professor Raimundo, que era vice-diretor do colégio, seriam mantidos no quadro de dirigentes da escola depois de ela ser estatizada, né, que era o colégio James Wright. James Wright? James Wright, que nome é esse, um teólogo, se eu não me engano, ele é anglicano. Ele é um teólogo anglicano, esse James Wright. É escritor muito famoso. James Wright tem alguma coisa. Busca aí no Google que você realmente tem, sim. E aí, quando o Estado comprou, mudou o nome para Colégio Monte Pascoal, né? Naquela coisa de aportuguesar, né? E aí ele não cumpriu a promessa de manter o professor Jairo no quadro diretivo da escola. Quem entrou? A professora Lourdes, que era a esposa do Dr. Tércio, que era um médico muito famoso lá em Eunápolis. E aí ninguém gostava dessa mulher na escola. Ele era ortopedista, Dr. Tércio? Ele era ortopedista, não me lembro bem qual era. Ele era muito famoso, exatamente porque ele era muito esportista, ele era muito envolvido com atividades esportivas em Eunápolis e tudo. E a mulher dele... E aí a mulher dele que entrou como diretora. Quando a gente saiu de férias, do professor Jairo e o professor Raimundo eram diretores. Quando a gente retornou... Do professor Jairo e Raimundo? Demais da conta. Duas pessoas excelentes. O quadro diretivo do colégio e os professores também, o quadro docente era assim, maravilhoso. E aí, quando a gente retorna de férias, quem é a diretora? Professora Lourdes. Aquilo causou um rebuliço na escola. Eu sei que até bomba colocaram dentro do vaso sanitário lá, que explodiu, voou telha, e a gente fez greve, os alunos não iam para a sala de aula, até que o Estado mudou a direção da escola. E eu venho Você botou essa Eu fiz parte. Não, Deus me livre. Não fui nunca fui radical, não. Era de fazer barulho, não E eu trouxe essa experiência também, né? E aí, ato contínuo. Ou seja, movimento estudantil ali você já... Fiz parte. Sem ter aquela noção, assim, de organização em si. Exato. Mas na espontaneidade... A mobilização, né? Na questão da mobilização. Isso. E Eunápolis também tem um histórico cultural, de ativismo cultural muito forte. Né? Tem a Turma do Viola de Bolso, que existe até hoje, que é dessa época. Eles funcionavam no Gusmão, mas me parece que eles mudaram agora do Gusmão. Era no centro, ali na rua 7 de Setembro.
e depois mudou para o Gusmão e hoje eu não sei onde é que está, mas eu sei que eles continuam ativos. E outros movimentos, tinha feira, tinha semana da cultura em Eunápolis, aqueles Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul. Sim. Então, muitos artistas participavam desses movimentos. E eu sempre gostei disso, dessa coisa da movimentação, da agitação. Você nasceu tal. lá? Não. Na verdade, eu nasci em Eunápolis, mas quando eu nasci em Eunápolis, Era Porto Seguro minha e família, minha família era de Pau-Brasil. Aí eu nasci, volto para Pau-Brasil, recém-nascido, aí depois 2 anos e meio depois, minha família volta a morar em Eunápolis, vem para morar em Eunápolis, aí depois a gente vai para Guaratinga e acaba vindo morar em Porto Seguro. A gente mora aqui, minha família mora aqui desde 89 e eu moro desde 91, que eu fiquei em Eunápolis morando com minha irmã para terminar o ensino médio, né, que era uma exigência de minha mãe, né, que eu terminasse o ensino médio. Menino, que era, você vai estudar pelo menos até terminar estudar para ser gente, né, na cabeça, estudar para ser gente. E aí, então, a logo depois, cultural era forte. Muito forte, muito ativo. A gente fez manifestações contra a implantação da Veracel, porque a proposta ela agravava uma situação já ruim em Eunápolis, que era a questão do fechamento das serrarias. Então, houve um quadro de desemprego muito grande, né? O fechamento das serrarias, 86, 87, 88, por ali. E havia a promessa da vinda da Veracel. Só que essa promessa era, primeiro, fazer o plantio de eucaliptos, né, escalonado. Só que o projeto futuro, a médio e longo prazo, para a instalação da fábrica, não contemplava a população trabalhadora de Eunápolis e nem dos municípios. Os melhores empregos vinham de fora. Como de fato aconteceu. Aí a gente fez várias mobilizações. Mas vocês eram a favor das serrarias? Não, a gente era contra a instalação da Veracel no modelo que foi implantado. Né? Porque houve muita pressão nas câmaras de vereadores para aprovar um percentual de terras para a plantação, não proteção aos pequenos agricultores das terras do entorno, né? E houve também pistolagem na época, expulsão. Como era um projeto que já vinha sendo construído há anos, né? Então havia aquela coisa de pressão dos pequenos agricultores próximos daquelas terras de interesse da empresa na época para o plantio de eucalipto, de que eles vendessem, né? E muitos deles foram ameaçados, houve muitos casos de ameaça, de mortes, inclusive. De assassinato mesmo, para que essas terras fossem adquiridas para ou serem vendidas ou arrendadas, como muitas ainda são arrendadas até hoje, para a Veracel, que na época ela era agroflorestal, que era um braço da Odebrecht, né? O projeto inicial era Odebrecht via agroflorestal, que era, se eu não me engano, era agroflorestal, alguma coisa florestal, que era a empresa responsável por arrendar, comprar terras, contratar peões para fazer o plantio de eucalipto, a manutenção, tal, aquela coisa toda. Então, isso não contemplava o trabalhador, né, local. Ou seja, né? O morador ali ia não ser tinha. E que já vinha de um agravamento. A implantação da Veracel, ela agravou uma situação que já era prejudicial com o fechamento das serrarias. Né? Mão de obra subqualificada, mal remunerada, muita exploração. E eu me envolvi nessas mobilizações também, né? Eu faço parte... bom até porque agora, nesses dias, os trabalhadores da Veracel estão promovendo greves e manifestações lá, porque a Veracel tem uma máquina de propaganda muito grande. Ela faz cooptação de vários movimentos, né? Tem muito dinheiro, é uma multinacional que botou um caminhão de dinheiro, favoreceu também uma determinado empresariado local. E aí o problema não é nem vir porque as pessoas, não, que bom que vem a fábrica, que oferece emprego, mas é o tal da forma que chega. E até como você até está sendo trazido aqui por Lisboa, e eu falo isso que eu lembrei dessa greve, tem as pessoas que estão me passando informações, é que
não tem uma preocupação em atender às demandas locais, de oferecer treinamento, isso tudo depois com o tempo que veio o Senai, é meio atropelado, né? Aí sim, mas tem o Senai lá, sim, aí para quais vagas, para quais setores? Muitas das pessoas que trabalham na Veracel, os melhores empregos são de pessoas que vieram de fora. Né? Então não teve uma preocupação anterior, porque tinha tempo para isso, para preparar a mão de obra local. E isso acontece invariavelmente. Instalação de grandes empresas em determinados locais, atropelando a realidade local. Eu estava no evento, até aproveitando, eu estava no evento que infelizmente, eu esqueci o nome da moça, que ela falou que um dos fatores que aumentou a violência em Eunápolis foi a chegada da Veracel, segundo ela. Sim. Num trabalho de pesquisa que ela estava fazendo, naquele momento que gerou muito desemprego. E o que acontece? Não é só gerar o desemprego local, assim como acontece em Porto Seguro. Há uma necessidade de mão de obra para determinada atividade econômica. Aí a mão de obra ali, às vezes não é o suficiente. Aí vem mão de obra de fora. Só que não dá estrutura nem salário decente para eles se instalarem naquela região. Por exemplo, vieram muitas pessoas para Eunápolis, trabalharam, por exemplo, na construção da fábrica e depois, não tinham o que fazer, não se pensou em que iria acontecer. Em absorver e absorver essa mão de obra. Requalificar para outras áreas. Isso, preparar, ter um plano, né, que atendesse essa realidade. E o que acontece em Porto Seguro também. Acaba que a indústria do turismo também tem uma necessidade de mão de obra. Com a crise do cacau veio muita gente se instalar aqui, principalmente na década de 80, 90, e essa mão de obra era uma necessidade, precisava, inclusive até o ex-prefeito Baldino fala que precisava de mão de obra. De fato, mas só que não preparou. Assim, você vê assim, país, você falar de China até uma coisa assim tão absurda, se prepara antes a cidade para depois a instalação da fábrica ou de alguma atividade. Então você vai lá, da casa, enfim, o podcast é seu, eu que me entusiasmei. Nada, tranquilo, aqui as ideias elas confluem. O papo vai rolando. Então, aí você começou a fazer as atividades lá. Comecei a participar de vários movimentos. Aí eu conheci o Zezinho Carneiro, que era antigamente... A família Carneiro? A família Carneiro, Dona Edna. Eu trabalhava próximo a eles ali numa serigrafia que pintava essas camisetas de lembrança de Porto Seguro. Aí eu morava lá, eu trabalhava. Mark Screen, o nome da serigrafia. Ainda em Eunápolis? Ainda em Eunápolis, ali próximo do Colégio Monte Pascoal mesmo. Qual bairro mesmo? Centro. No centro, Tinha o clube social, aí na outra quadra tinha a casa da Dona Edna e na outra quadra, em frente à casa da Dona Edna, onde eu trabalhava, na serigrafia, e na outra esquina ficava o Colégio Monte Pascoal, né, que era o antigo James Wright. E aí eu tive contato com a família Carneiro, porque Dona Edna ela sempre deu caruru. Né? E aquela turma ali se reunia, todo mundo ia para casa dela. Religioso, né? Aí ia para casa dela. Aí comecei a ter contato com a turma do PT, né? Que por coincidência, no ensino médio, eu acabei tendo alguns dessas pessoas como meus professores. Uma turma que tinha vindo do interior de Minas, do interior de São Paulo. E aí estava naquela pré-campanha da eleição de 89. Isso, final de 88, início de 89. E aí eu comecei a fazer o ensino médio. E esse pessoal, uma parte dele veio ser meu professor, que eu conheci na casa de Dona Edna, assim, conheci assim, de ver, né? Porque eu não tinha idade de conversar com esse pessoal. Era assim, aberto? Era aberto. Tipo da Jaque aqui? Isso, era aberto. Quem chegasse lá, comia de boa, Jaque, não tinha... A Jaque também, mas só hoje a Jaque está entregando. Tipo da cidade histórica. Era muito famoso o caruru dela lá. E a turma ia de boa lá, não tinha essa coisa de restrição, tal. Você não foi convidado, não tinha isso não. Quem chegasse lá comia. E aí eu era muito de ficar próximo das pessoas mais velhas e ouvir o que elas estavam conversando. Eu sempre tive esse interesse. Aí, os petistas comunistas. Aquela turma ali. Quanto mais cara de confusento, mais perto eu ficava. E aí eu tive contato com esse pessoal que acabou sendo meus professores no ensino médio.
E aí estava naquele período de pré-campanha de 89 e tal, da eleição presidencial, e aquela coisa, tá, não, vamos abrir o bar do Lula ali e tal. Aí, de fato, abriram o bar do Lula para fazer toda aquela, arrecadar, vender os botões, as camisetas, bandeira e tal. E eu marchando no meio daquele povo todo ali. Então, desde aí, vem esse meu interesse pela política e o meu ativismo político, né? Não é coisa que eu adquiri ou que me veio aqui agora, depois que eu assumi a diretoria do sindicato. Desde meus 14 anos que eu participo, né? Participei da campanha pela emancipação de Eunápolis. Sim. Né? Você era a favor ou contra? Era a favor, era a favor. Era a favor. E aí participei da festa. 87. Oh, eu tô longe pra cá. 87. E aí participamos lá da campanha pela emancipação, né? E vem daí esse meu gosto pela política, pela cultura, pela arte, né? O respeito pelo pensamento divergente. Sim, né? Sim. A gente pensa diferente, mas vamos sentar aqui, vamos ver o que é que tem de consenso aqui para a gente dialogar em cima desse entendimento. Exatamente, em cima do que é consenso. Eu estou confundindo dados, porque o Eunápolis foi emancipado antes, mas Itabela, que foi depois, né? Foi depois, exato. Foi depois. Aí depois veio a emancipação de Itabela, Guaratinga. Monte Pascoal. Monte Pascoal acho que é Belmonte, não? Ou é Itabela? Não. Acho que é distrito de Itabela, Monte Pascoal. Não, hoje, mas então, quando... Ah, sim, não, que era... emancipou, aí foi Guaratinga. Guaratinga era Porto Seguro. Não, Guaratinga foi na década de 60, se eu não me engano. Foi bem antes. Bom, então Itabela eu tenho certeza. Bem antes. Não, Itabela foi logo depois de... Itabela foi logo depois de Eunápolis. Então aí nasceu um novo líder. O ativista político. E aí você ainda em Eunápolis, e quando que veio? Aí quando eu terminei o ensino médio, aí eu vim para Porto Seguro. Trabalhei um período no hotel, no Porto Seguro Praia Hotel, que era o hotel de João Carlos, João né? da Sunga. João da Sunga. E trabalhei também um tempo aqui na serigrafia, já aqui em Porto Seguro mesmo, na serigrafia. Trabalhei um tempo em loja de camiseta e tal, mas assim, estudando para concurso. O meu negócio era fazer concurso. Fiz vários concursos. Aí João Carlos abriu o concurso aqui da prefeitura. Aí eu já tinha saído do hotel dele. Aí eu pensei assim, eu vou fazer a inscrição. Eu falei assim, vou fazer nada num lugar pequeno assim. Todo mundo conhece todo mundo. Ninguém me conhece aqui direito. Eu não vou passar nesse concurso, não. Isso deve ter carta marcada. Aí quando eu vi o pessoal falando assim, não, bora, vai, é tranquilo o concurso. Aí eu fiz. Isso foi que ano? 93. Ele foi eleito em 92. 92. Tomou posse em 93. Em 93 mesmo ele abriu as inscrições para o concurso. Aí eu fiz a prova e naquela expectativa de sair o resultado. E me deu uma aflição porque na data prevista para sair o resultado, eu tinha uma viagem para o Paraná, que era um programa da Igreja Adventista, em janeiro de 94. Que era um programa sul-americano, né, que ia reunir jovens de todos os países da América do Sul, né, jovens e adolescentes. Eu falei, rapaz, se eu for para essa viagem, esse resultado sair, eu estou mais ou menos enrolado. Eu corro Jesus me ajuda. Literalmente. Aí eu falei, quer saber de uma? E nisso eu já tinha pedido demissão do meu emprego, né, na expectativa de que eu tinha passado nesse concurso. Estava numa confiança terrível. E aí, os dois cargos que eu mais contemplava assim era o de fiscal de tributos e o de fiscal de obras. E o técnico administrativo. Eu não gostava deu muito. Para fazer para... Como é não, que era? Não. Assim, foram várias opções. Mas os melhores salários eram o técnico administrativo nível A, fiscal de obras e fiscal de serviços públicos, para o nível médio. Aí eu falei assim, Aí eu vi assim, o que tem mais vagas é o fiscal de obras. Ainda vou fazer o fiscal de obras porque o risco é menor. Enfim, viajei, fui pro... você foi para... Fui. Então... Eu passei um ano pagando essa viagem, rapaz. Eu ia perder essa viagem nada. Aí eu fui, e lá na aflição. Aí quando chegou, uma semana depois saiu o resultado, aí estava aprovado no concurso. Na viagem rolou normal? Não saiu o resultado. Então... Uma semana depois que a gente retornou da viagem, aí saiu o resultado.
E aí eu teu nomezinho passei, lá. meu nome estava lá, fiquei numa felicidade terrível. Uhum. E assim, com aquele pensamento, né, de continuar fazendo concurso, estudando para concurso, o concurso aqui de Porto Seguro iria ser um apoio financeiro para poder Fazer eu outros. gastar com outros concursos, né? Que aí eu ia ter mais condições de viajar para outros lugares mais longe para fazer concurso. Porque o lugar mais perto que tinha que eu tinha feito uma prova foi em Itabuna. Então era Itabuna, era Vitória, era Salvador, era assim, em outro estado, Espírito Santo ia fazer prova em Você Vitória passou do uma Espírito fase Santo. concurseiro Mesmo, concurseiro. Ali você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 19, 20 anos. Aí você falou, não, tem que dar um jeito de ter um emprego. Aí acabou que eu passei, o salário Sim, mas, era muito confortável. Você passou e tomou posse logo? Tomou posse logo, foi rápido. Ele A já gente chamou fez a galera? a gente fez a prova em novembro, em março estava todo mundo empossado já. É mesmo? Que a gente No dia 11, hoje é mais difícil. 2 anos, é mais difícil tomar posse do que ser aprovado. Tem esse problema aí. Não, foi rápido. Até porque o município estava dentro de uma realidade da nova Constituição que eles tinham um prazo para mudar o sistema de gestão, se ia ser seletista ou se ia ser estatutário. Então, os municípios tinham um prazo que findava em 93. Então, o concurso foi feito dentro desse prazo, né? Constitucional de 5 anos. A posse poderia ser dada depois, mas o concurso tinha que ser feito e a opção, se estatutário ou se seletista, tinha que ser feito antes do vencimento dos 5 anos da nova Constituição. Deixa eu aproveitar logo para você explicar, para quem não sabe ainda. Parece que todo mundo sabe. Não, o que é estatutário, o que é seletista? Então, o estatutário é o servidor que é regido por um regime jurídico único, que é a lei 12.000 e alguma coisa, eu não vou me lembrar aqui agora, se não me engano é 12.912 de 92, e que ela define todas as diretrizes que envolvem o servidor público, né? Que, na verdade, não apenas o servidor, mas o agente público, seja ele estatutário, seja ele seletista, seja ele terceirizado, seja ele esse novo modelo aí. Tem um agente político também. Tem um agente político também. Então, ele regra. Aí, as constituições estaduais e as leis orgânicas, que são a Constituição do município, então, elas replicam, fazendo os ajustes para cada realidade, né? Então, o estatuto, rege a vida do servidor, as responsabilidades, os deveres, os princípios de defesa, de penalização, de responsabilização, de estabilidade, tudo isso é regrado via estatuto. A CLT, ela remonta a um emprego, né? Ela se refere ao emprego mesmo de empresa mista, pública, privada, como é o caso, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras. Então, ela é regida por um regime diferenciado, que eles são empregados públicos, né? Eles não são agentes ou funcionários, servidores públicos. Que não é nem o nome mais funcionário, Isso, é servidor. Servidor, ou agente público, que recomenda-se o termo agente público, ela abrange, ela é mais abrangente nessa questão. Gênero. É gênero. Então, na CLT, a principal diferença, algumas das principais diferenças, na CLT, o agente ele não tem estabilidade, né? Mesmo na prefeitura. Por exemplo, Itabuna, o regime lá é seletista. A não ser que tenha mudado recentemente, não tenho lembrança disso. É mesmo? Itabuna é seletista. O servidor do município lá é seletista? É seletista, porque foi feita dessa opção lá dentro daquele prazo da Constituição. Então, a forma como ele vai ser exonerado é diferente do regime estatutário. Estatutário você tem mais estabilidade, você tem mais segurança jurídica na relação de emprego, né? Mas, por outro lado, você não tem FGTS, você não tem rescisão, né? Seguro-desemprego, tal. Você saiu. Mesmo os temporários não têm esses benefícios que o seletista tem, né? Então, aí você passou. Passei festa.
Eu chorei de alegria. 18 anos, tô com a vida porque garantida. Os colegas de ensino médio, uns queriam, vou fazer faculdade em Salvador, eu vou para Vitória, eu vou estudar para concurso. Meu pensamento era estudar para concurso. E aí você, fiscal de obras. Fiscal de obras. Você entendia de obras? Nada. Absolutamente nada. Qual o requisito para fazer uma prova? Não tinha nenhum requisito. Qual a área? Não tinha nada disso. Específico assim da atividade da construção em si, não tinha. Ou seja, essa galera que entrou nesse concurso aí, ninguém tinha essa formação. Ninguém tinha formação. Então, mas eu sempre procurei buscar conhecimento. Não teve, o município não fez nenhum tipo de curso? E esse é um dos pedidos recorrentes que a gente faz desde que assumiu o sindicato, que o município qualifique os servidores. Né? Inclusive, teve uma época que teve um curso que ia ser em Salvador, né? Curso específico para fiscal de obras, né? Legislação, tudo. E aí era uma semana. E aí eu busquei o secretário. Eu nem fazia parte da direção do sindicato. Procurei o secretário. Tem esse curso aqui em Salvador, tal, é muito interessante. Se não der para ir todo mundo, pelo menos 2 pessoas. Para depois replicar. Para depois a gente repassar esse conhecimento para... isso aqui é para quê? Isso aqui é... Bestagem. Bestagem, isso. Uma despesa desnecessária. Né? Teve uma outra vez também, por exemplo, que... teve um curso de AutoCAD, né? AutoCAD é o curso, a ferramenta para desenho. Isso, né? Desenho de projetos, de edificação, tudo é AutoCAD. Aí, como eu já... Um dos principais, tem outros, mas... Como eu já trabalhava no setor e tal, a gente tinha que abrir projeto para ler e tal, né? E aí a gente vai aprendendo alguma coisa, aí eu falei assim, secretário, não tem como me colocar... que aí contratou uma pessoa para dar um curso de AutoCAD para o corpo técnico, engenheiros e arquitetos da secretaria. E aí eu não tem como colocar aí, não, tá? Porque a gente usa aqui o computador, está sempre olhando o projeto. Não, você não precisa, não. Aí a pessoa... O fiscal de aquele hora. Que fiscaliza, ele não fica sabendo... Pois é. Essa mentalidade que ainda impera, infelizmente, é muito tacanha. Até hoje. Não mudou absolutamente nada. E a tendência, além de não mudar, a tendência é piorar. Como é que fiscaliza se você não entende? Aí a pessoa que foi contratada para dar o curso me viu pedindo ao secretário, depois me chamou, aí ele falou, fica tranquilo, que você vai entrar no grupo, eu vou dar o curso para você, de graça. A prefeitura não vai pagar nada, bacana, você também não vai pagar nada, você vai fazer o curso comigo. Aí você tem computador? Tenho. Então você traz seu computador, vou instalar o programa no seu computador, e aí você assiste a aula em casa, você vai treinando. Você aprendeu AutoCAD? Aprendi AutoCAD, assim, aprendi. E trabalhei, e foi assim... Uma salvação, foi assim porque eu pude fazer serviço de AutoCAD para outras pessoas, porque a gente passou por um problema que a nossa base salarial inicialmente eram de 4,7 salários. Isso estava 4 salários lá no concurso. Aí hoje daria mudou, 4, daria o quê? 6, 7 mil, 8 mil. 8 mil e pouco. E aí, que aí vem as condições precárias do servidor, que tem gente que acha que a gente ganha uma maravilha e não é essa Coca-Cola toda, não. E deveria ser uma maravilha. É o que eu sempre defendo. E até oferecendo curso, capacitação. Exatamente. É fingir que paga e fingir que o corpo técnico tem qualidade. Tem qualidade. E tem, viu? E tem. A gente ouve muita reclamação e tal, mas o servidor... Próprio, né? Era exatamente esse o ponto. Esforço próprio. O servidor de iniciativa própria, ele acaba, por necessidade de se atualizar na sua formação, no desempenho de seu cargo, de sua função, ele investe do próprio bolso. Né? Investe do próprio bolso. Aí, o que é que aconteceu? A gente veio de uma história de congelamento salarial na administração aqui em Porto Seguro.
Durante a gestão João Carlos, a gente tinha um salário atualizado, normal, Ele pagou bonitinho. todo ano, 100%. Até no último ano, que ele Até desabotinou, ele ficou retado. Isso, chutou o pau da barraca. Chutou o pau da barraca. Apoiou um certo Meu amigo cidadão João aí Carlos, que se arrependeu depois, e aí largou, foi prefeitura, foi candidato. Mas quem é que se arrependeu de quem? Se arrependeu de ter indicado, apoiado um candidato aí. Ele apoiou o atual prefeito. E aí se arrependeu, fez um discurso memorável ali na frente do Centro de Cultura. Desceu, foi embora e nunca mais botou os pés na prefeitura. Enfim, mas ele sempre foi muito correto com a questão salarial. Houve um atraso depois que ele abandonou a prefeitura, que houve um atraso. Já em 96, o último ano dele. Já por conta dos problemas aí. Os atrasos que ocorreram foi mais por conta do pessoal que assumiu a gestão ali naquele momento, que ele tinha rompido com o vice não pôde assumir, enfim. Aí, a partir de 97, a gente vai ter de 97 até 2003. Época de Ubaldino. Sem nenhum centavo de reajuste. Ele não reajustou nada? Nunca deu um centavo de reajuste. Porque ali... Nada, nem a reposição inflacionária nunca deu. Nunca. Oxi. De 97 até... Todo o mandato dele. De 97 até 2003. Nunca deu um centavo. E o nosso salário, a gente ganhava quase 5, estava ganhando 1,5, pouco mais de 1,5 nesse período. E aí a situação muito ruim, né? Alguns servidores até querendo sair da prefeitura para ir trabalhar em outros setores, porque o servidor do município, ele tinha um salário que era... Bom. Depois de Salvador, era o melhor salário da Bahia, era em Porto Seguro, na gestão João Carlos. Depois foi só decaindo. E aí a gente chega a 2003, aí 2004, o gestor é afastado, né? E assume o vice. Né? 2003. Aí foi afastado. Aí em 2004 foi ano de eleição, aí o vice assumiu. Bira. E Bira recuperou alguma coisa? Recuperou uma parte. O que foi que Bira recuperou? Não foi a correção do salário, mas a gente tinha, em 2001, foi encaminhado para a Câmara um projeto de lei que a criação do Estatuto e do Plano de Cargos e Salários, que escalonava o salário em 56 frações. Né? Começava com o salário mínimo e ia até a letra H da letra grupo 7, letra H, que eram os mais altos salários, médicos, dentistas, tal, esses grupos, procuradores e tal. E aí, só que aí foi criado o plano dentro do Estatuto, o plano de gratificação por tempo de serviço. Só que precisava passar por um processo de avaliação e nunca tinha sido feito essa avaliação. E esse benefício ele era retroativo à data da posse do servidor. Então você contava os 3 anos do estágio probatório, a partir desses 3 anos do estágio probatório contava, para cada 3 anos você tinha 5%, para cada 2 anos você tinha 5% de progressão por tempo de serviço. 5% de grana, de aumento de gratificação. Isso. Que era incorporado ao salário. Base. Que era incorporado ao salário. Certo. Que era incorporado ao salário. E aí, a diretoria do sindicato, na época, sentou com o Bira e falou, Bira, a situação é essa, a gente tem isso aqui que nunca foi respeitado, tal, a gente precisa, porque o servidor está aqui, a gente não tem... Você já estava no sindicato? Não, estava não. Eu era afiliado, eu fiz parte da turma que fundou o sindicato. Depois a gente vai voltar só vamos chegar. Aí Bira encaminhou, se eu não me engano, foi para o seu Derlan, avaliar esse pleito. Chefe de gabinete, seu Derlan? Isso, seu Derlan Saad. Derlan Saad, morava no Campinho. Isso. Aí seu Derlan analisou a questão, falou que era legal e que tinha possibilidade financeira de contemplar. E aí foi concedido essa progressão. E isso foi que deu um fôlego, mas o achatamento salarial era tão grande, que os grupos iniciais, que a tabela vai da letra 1A até 56F, do 1A até mais ou menos a letra H do grupo 5 não teve impacto financeiro nenhum. Não teve impacto financeiro nenhum.
E olha que foi recebido mais de uma progressão, porque era uma para cada 2 anos. Então, como era retroativa a 94, a 97, na verdade, que era a data da efetivação do servidor no cargo. Do probatório. Isso. Aí, E isso é para esse concurso, para né? esse concurso, de 94. Porque teve concurso também na teve, época. O Baldino fez concurso, fez 2, né? E depois Jânio fez mais 2 também. E aí foi que deu uma melhoradazinha, mas só para a turma de cima, que ganhavam salários mais altos, que não foi. Porque o que é que acontece? Como ia achatando, aí o salário estacionava em um salário mínimo. O servidor que ganhava 3 salários passou a ganhar um salário mínimo. Que isso, gente. Aí, e isso foram centenas de servidores nessa situação. Centenas de servidores. E isso prejudicou muito. Nesse meio tempo, o sindicato entrou com ação para a correção da tabela. Né? Porque a base da tabela sempre foi o salário mínimo. Então, ela começa com o salário mínimo e vai mudando. Na época era a cada 2%, agora é a cada 3%. Né? O intervalo aumentou e o percentual diminuiu. E aí, a cada 2 anos, você tinha a possibilidade de crescer 5% no seu salário, além da reposição inflacionária, se tivesse. E aí a gente entrou com ação na justiça, né? O sindicato estava totalmente achatado. Nossa, terrível, absurdamente do que deveria. Terrível. Aí onde eu falo que o curso de AutoCAD me ajudou porque eu consegui fazer um trabalho extra paralelo que me deu um retorno financeiro bom. Né? Para a época foi. Eu ganhava mais com o serviço fora técnico, do que com o meu salário. Isso, fazia plantas para edificações, essas coisas todas. Exato. Já com AutoCAD, AutoCAD já é um luxo, né? E demais da conta. E isso me ajudou demais, Até hoje eu encontro com esse professor do AutoCAD e agradeço a ele, porque fez uma diferença. Está por aqui? Mora aqui, é Tiago O Alonso. Tiago? Tiago conheço Alonso. o Tiago. Ali foi um parceirão ali. Pô, legal. Tiago, um abraço para você, Tiago. A gente fez faculdade junto. No período. Ali eu sou muito grato a ele. Sim, aí teve a eleição em 2004. 2004. Aí ganhou Jânio. Aí foi mais 4 anos de congelamento de salário. É mesmo? Nada. Mais 4 anos de congelamento de salário. Bom. Aí veio o Abad, mais 2 anos de congelamento de salário. Só que durante a gestão de Jânio, esse primeiro mandato dele, o sindicato tentou dialogar com ele para avançar nessa questão da resolução da tabela. Sim. E eu me recordo que quando ele ganhou a eleição, poucos dias depois da eleição, e as pessoas não entendem porque eu não simpatizo com a pessoa dele, nem com a pessoa... gestor, nem a pessoa física. Não simpatizo. Desde esse dia eu tomei nojo da pessoa dele. Eu já disse isso várias vezes para várias pessoas, eu não escondo isso. Ele marcou uma reunião, de tanto o pessoal pedir, ele marcou uma reunião lá no Bombordo. E ele chegou com a equipe dele, o pessoal lá esperando, ele chegou com a equipe dele e sem dar boa tarde, sem cumprimentar ninguém, além dos que estavam ali próximo dele, falou assim, olha, eu sei o que é que vocês estão querendo. Vocês estão achando que eu vou melhorar o salário de vocês, pois vocês estão batendo na porta errada. Vocês ganham melhor do que os funcionários de Salvador. Vocês não precisam de reajuste salarial. Vocês precisam de trabalhar para justificar o que vocês ganham. Eu levantei, me retirei. Porque, além de ofensiva, ele sabia que o pessoal já tinha conversado com ele. Algumas pessoas já tinham levado para ele, inclusive pessoas próximas a ele. Então, depois desse dia, e graças a Deus, não votei, nem nele, nem no concorrente dele, eu votei. Desse dia em diante, passou 4 anos, a gente ganhou aqui o processo, ganhou em Salvador. Teve que entrar na justiça. Teve que entrar na judicializar justiça. Essa situação. Teve que judicializar. E ele segurou o quanto pôde o processo, tanto segurou durante todo o mandato dele, como a decisão que a gente ganhou em Brasília, a execução caiu no colo de Abad. Isso, Abad. Que aí ele
viu que a importância, o custo ia ser um pouco elevado, como de fato seria, né? Porque você ia resolver quase 12 anos de achatamento salarial de uma vez só. E aí fez um acordo, a gente aceitou o acordo, só que não... enfim. Mas não cumpriu. Ele cumpriu, pagou a primeira parcela, que parcelou em 3 vezes. Pagou a primeira parcela, Abade. Pagou a primeira parcela e não pagou as outras 2. Então, novamente melhorou o salário de quem estava mais em cima e não melhorou de quem estava mais embaixo, né, que é a base. Ou seja, o Gari, na época... Exatamente, exatamente. Auxiliar de serviços pobre, gerais, exatamente. Se lascava mesmo. Foi o mais prejudicado. É o porteiro da escola, enfim, essa galera aí que estava com o salário totalmente defasado. Merendeira. Por quê? Porque a base sempre foi qual era o prejuízo desse pessoal? O da gente tinha o achatamento salarial. O deles tinha que, como não havia correção... o que ele ganharia de tempo de serviço, que é a bonificação por tempo de serviço, porque o salário dele estava negativo. Tecnicamente, o salário dele estava negativo. Como ele não pode ganhar menos, o trabalhador não pode ganhar menos do que o salário mínimo, então ele estacionava no salário mínimo. Então, ele perdia diretamente no salário dele, que não era corrigido, e perdia indiretamente na bonificação do tempo de serviço. Então, todo mundo perdia dessa forma. Só que ele perdia mais. A gente ia perdendo de cima para baixo. Ele... porque sendo negativo, então, aí ele estava ali no salário. Não atingiu ainda, fica com esse salário aí mesmo. Então, exatamente. E os outros só descendo, estacionando no salário mínimo, só descendo, estacionando no salário mínimo. A gente conversou isso Imagina a crise a gente conversou isso, a gente conversou isso várias vezes com o Baldino. Ele recebia, conversava, entrava por aqui, saía por cá e nada. Com o Bira a gente sentou, houve esse entendimento da questão houve um avanço. Da progressão do tempo de serviço, né? Aí depois, com o Jânio, não houve diálogo. Ele nunca recebeu, desde o primeiro mandato, ele nunca sentou com o sindicato para conversar, para dialogar, nunca quis ouvir, e sempre colocando a culpa em alguém. É o secretário que não quer resolver. É fulano de tal que isso, aquilo, outro. Ele sempre apontando para alguém da gestão dele. Alguém que ele botou lá. Alguém que ele botou lá, que não quer. É fulano Aí com o Abade deu uma melhorada. Por conta disso. Dessa decisão, exato. Que ele era execução de sentença, então ele não tinha como escapar. Cumpra-se. Cumpra-se. E aí ele não cumpriu. Aí quando a gente assume o sindicato, né, em substituição à antiga diretoria, aí a gente vai... Que ano foi? 2014. Já era Cláudia. Quando a gente vai... E a Abade não pagou as outras 2 parcelas do acordo e Cláudia fingiu que não existia, até porque, se eu não me engano, não tinha sido homologado na justiça, né? Porque esse acordo, mesmo em execução de sentença, tem que ir lá homologar dentro do processo para ele surtir então nem efeito. Homologaram, somebody love, deixou Aí o trem ficou assim. Isso. Aí em 2014 a gente assume em dezembro, né, toma posse, e a partir de janeiro a gente procura a gestão, que a gente até estranhou. Sempre de portas abertas. Sempre de portas abertas. O máximo que a gente ia ouvir era um não. Mas era geralmente, olha, agora não dá. Isso aqui dá para a gente atender, isso aqui não dá para a gente atender. Isso aqui dá para a gente atender, mas mais lá na frente. Então, quando a gente levou a situação do processo da correção da tabela, ela chamou o secretário de finanças dela e o de administração. Era Davi? Davi. Analisaram lá, tal, aí marcaram outra reunião e trouxeram uma contraproposta. E disseram que era impossível, porque o custo ia para tanto, ia isso, aquilo, outro, etc. E tal. Vocês também tinham um estudo de impacto financeiro? E aí a gente fez um desafio para ela. Falou assim, prefeita, a gente sabe que o município está com a folha comprometida, está muito alta. Agora, a gente tem 2 situações que, se a senhora mexer, dá para pagar a tabela, corrigir a tabela, e ainda sobra dinheiro em caixa para a senhora. Você deu a dica, o sindicato deu a dica. O sindicato deu a dica.
E aí o que a gente precisa? Ter acesso à folha analítica da prefeitura. Ver todo, para a gente mostrar onde estão os gargalos que a senhora tem para poder a gente fazer uma contraproposta. A gente afirmar para a senhora que tem condições, que é possível. Aí ela marcou outra reunião, criamos uma comissão e aí a sessão abriu tudo. 100%. Ah, é? 100%. 100%. Até hoje eu não sei onde é que ela estava. o que é que ela tinha fumado. Ela vai usar... Vou falar pra ela. Ô, Clara, tá perguntando. Que permitiu. E Davi, abre e a gente, e ela, Davi era, Davi, não, um abraço, Davi. E o Davi, tá em Itabuna, né? E o Davi assim olhando para ela, com aquele olhão dele arregalado, dizendo. E ela não, é isso aí. Não. E a gente apontou duas questões que tinham uma despesa altíssima no município e que ela mudou e deu para pagar e resolveu o problema de todo mundo. Hora extra e CET. Ela falou assim, CET é a condição especial de né? trabalho. De trabalho. O que é que estava acontecendo? Que já vinha já desde antes, só que para algumas pessoas. Só que chegou no ponto que generalizou o trem. Estava pagando CET e hora extra como compensação salarial. Não fazia o menor sentido isso. Porque quem tinha acesso chegava lá, ou pro secretário, com o vereador, com quem quer que seja. Fazia a festa. Eu ganhava tanto em tal época e o meu salário está defasado. Tá bom, vamos colocar umas horas extra aqui, mas não sei o quê. Ia corrigindo o salário das pessoas dessa forma. Aí falou assim, se a senhora reduzir isso aqui, esses 2 pontos aqui, a senhora vai conseguir corrigir a tabela e continuar pagando hora extra para quem faz efetivamente hora extra e pagar CET para quem efetivamente tem a condição especial de trabalho. E foi uma jogada, não digo, foi um acordo, assim, uma forma dela também não ficar como má, porque ela estava com o sindicato, então, assim, até o sindicato também, a culpa é de você. Não necessariamente com o sindicato, ela não estava contra o sindicato, mas ela sempre foi, ela sempre teve... Não, estou dizendo nesse episódio específico, quando abre e toma uma decisão, essa decisão é em função de... Porque realmente o vício, né, a gente sabe, as pessoas, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, o pessoal que já estava viciado em receber dessa forma que você está falando, que hora extra sem fazer CET, essas coisas, aí acha terrível. Né? Aí foi o pulo do gato dela. O pulo do gato, qual foi? Porque ela achou que a gente não ia conseguir convencer na Assembleia, porque a gente dependia de uma Assembleia ratificar esse acordo. Para conversar com os seus. Exatamente. Com os servidores. A Assembleia foi no Centro de Cultura, foi um pega para capar danado. Isso, é por isso que eu estou falando. Que as pessoas... O ônus, né? O desgaste. Foi muito. As pessoas... Quando elas começaram a entender qual era a importância de você ter o seu salário corrigido e você perder CET e hora extra... Ou seja, o tal do penduricalho. Aí a gente começou a conversar com os formadores de opinião. A gente chegava, fulano, preciso trocar uma ideia com você. As pessoas já estavam chateadas. Porque esse acordo aí vai ferrar com a gente? Só falta chamar o sindicato de pelego. Vocês foram... Eu falei assim, cara... Me dá 10 minutos para a gente conversar, e a gente vai conversar, e você, na hora que você entender, você vai concordar comigo. Tá, sentava. 10 minutos de conversa, o cara saía convencido de que CET e hora extra não contava para a aposentadoria dele. O salário dele ia continuar. Eu falei assim, olha, a aposentadoria, ela pega, na época ainda era, né? Os seus 80% melhores salários e faz a sua média... antes da reforma, né? Antes da reforma. E pega a sua média, desconsidera os 20% piores, pega os 80% melhores salários e vai fazer a sua média. Hora extra e CET não entra nessa contabilidade. Então é melhor ter o ganho de fato salarial. Na hora que você for sentar para se aposentar, seu salário vai estar uma porcaria. Você vai estar feliz hoje que está ganhando 7 hora extra, ou os 2 em alguns casos, mas da sua aposentadoria, velho, você não vai ter isso. Mas eu achava que hora extra entrava. Não entra. Consulte um advogado, um amigo seu, um contador. Não entra. E aí, com isso,
Chegou-se a acordo. Fomos conversando. Na Assembleia, Pau mais de quebrou, 90%, mas resolveu. mais de 90% Uhum. apoiou. Então, isso demonstra que a conversa, a nossa proposta sempre foi essa. Diálogo. Falar, diálogo e franqueza. Uhum. Olha, é isso que está acontecendo. A gente não conseguiu por isso, isso e isso. A gente vai conseguir se a gente abrir mão disso aqui. Uhum. Nessa situação, qual foi a proposta? Corrigir a tabela e reduzir CET Isso. e hora extra. Uhum. No cruzamento desses valores, Paga, o município pagou, Uhum. como de fato conseguiu pagar, com sobra. Ele parou de pagar CET e hora extra para quem efetivamente não trabalhava. Tinha até exercer um maior controle sobre isso. Né? Exatamente. E que eu acho até que ela mesma não tinha muita noção dessas despesas. Infelizmente, até 2020, a gente equalizou essa questão da tabela salarial. E beleza. Tinha diálogo, a gente... Por exemplo, em 2020, Não foi dá o ano pra da ter pandemia. tudo. E Não dá pra ter tudo. não dá. Aí é o melhor dos mundos. Aí a gente nem precisava de sindicato. A gente nem precisava de sindicato. Uhum. Em 2020, ano da pandemia, antes de estourar a pandemia, a gente já estava com um acordo fechado com a gestão sobre a correção salarial. Já estava fechado. Uma semana depois, o governo abre o decreto de pandemia. Aí crise. Eles me ligam, Emanuel, não era Davi, era o outro. Não, Davi Não, era Davi, não, era Davi, era Davi. Final. Era Davi. E... Te ligou. Me ligou, falei, a gente precisa conversar. Eu falei assim, eu imagino que seja. Eu falei assim, então vem cá para a gente conversar. Eu chamei Marco, chamei mais algumas pessoas, fomos lá conversar com ele. Olha, a situação é essa. A direção foi lá conversar com ele. Fomos lá conversar. Eu falei assim, olha, não dá para a gente cumprir, porque o governo vai mudar todo o regramento de tributação, de fisco. Então, a gente não sabe qual vai ser a arrecadação. Então, se a gente conceder, a gente vai cumprir a palavra de ter dado a correção, mas, por outro lado, a gente corre o risco de não cumprir esse acordo. Então, senta com o pessoal. Aí a gente falou, pessoal, a gente convocou a assembleia, passamos para o pessoal, a realidade é essa. A gente não tem condição de implementar a correção da tabela. Mas, falei, pessoal, é um problema nacional, não é só daqui. Então, a gente precisa... Aí, em setembro, outubro, enfim, a gente falou, prefeita, pelo menos a correção, libera aí para a gente. Ela já ligou para ele, o pessoal aqui está me pressionando. Não dá. Libere o reajuste do pessoal, porque eles cumpriram a palavra deles, a gente tem que cumprir a nossa. Aí foi que concedeu, já em dezembro. Só que aí a gente teve que ajuizar uma ação para receber o retroativo, que a database é janeiro, aí está na justiça até hoje aí. Ah, tá. Essa ação. Ano atípico, foi um ano atípico. E foi um ano eleitoral também, né? Foi um ano eleitoral. Foi aí que já acabou o mandato dela. Acabou o mandato. E aí de 2021 para cá, a gente está de novo nesse processo de achatamento salarial. E de novo prejudicando a base. Prejudica todo mundo. Mas quem me conhece, eu vou usar aquela expressão, quem me conhece da lida sindical sabe que minha maior preocupação é sempre com os Aquele que ganha um salário mínimo, aquele que está lá embaixo, que não... Principalmente, não tem como, não teve um AutoCAD para... Exatamente. Principalmente no pós-pandemia, porque esse pessoal, muitos deles, teve que usar o salário da prefeitura para sustentar às vezes a família do filho, a família da filha que perdeu o emprego, que a empresa fechou. Porque aquela família... E se endividou, e aí recorreu ao consignado. A gente tem um índice dívida. De ultraendividamento. Não é nem de endividamento, é de ultraendividamento, hiperendividamento. No serviço público do município, altíssimo. Tem servidor que ultrapassa 70% da sua margem salarial. E nem deveria, né? Empréstimo consignado. E vai pegando esses bancos. Então, é nisso que a gente tem tentado, e o Marcos tem sido incisivo, até procurado o prefeito fora do gabinete, que é a casa dele, para tentar conversar, porque a correção, a base salarial
do servidor público é o salário mínimo. Então, não faz sentido um servidor que ganha um salário mínimo, que está 1.520 hoje, é isso? É. Aí, hoje, o salário real do servidor é R$ 1.378,60. O salário, O salário nas circunstâncias é do que veio do achatamento do salarial achatamento, de 1.300, 2021 menos que o salário. menos que o salário Ele mínimo. recebe um salário, Porque, por regra isso, de nacional, lei, não pode é receber. o salário mínimo, Não pode certo? receber. Então, Certo. por isso, então, que não atinja ele qualquer benefício de 2%, não, porque Não. a Ele base está salarial negativo. dele está Está negativa. negativa, É por isso que é o exatamente. negativo. Então, a gente já está de novo nesse processo de achatamento salarial. Já são 5 anos, né? Que são 4 da primeira gestão, mais uma dessa, do primeiro Isso, mandato. agora, né? De Desse terceiro 2021 mandato. para cá. Do 2021 segundo, para porque cá. o primeiro mandato foi 2004. Não né? conta, né? E Teoricamente depois não agora... conta. Que teoricamente foi corrigido na decisão lá de 2012. Isso. Mas agora ele volta de novo a sofrer esse achatamento. Então a gente tem hoje, dos grupos A e B, 1 e 2, que é onde concentra o maior quadro de servidores do município. Quem são? Em Garis, auxiliar de serviços gerais, agente de portaria, que ganha... Quem ganha menos. Ou seja, quem ganha menos está Quem sofrendo ganha, mais que todo mundo. quem ganha até R$ 2.000 Está sofrendo. Está hoje recebendo, nominalmente recebe o salário mínimo, mas tecnicamente ele recebe menos do que o salário mínimo. Ele está recebendo R$ 1.378,60. E desde o primeiro ano da atual gestão, do primeiro mandato do atual gestor, a gente tem conversado. Conversamos com o Jailson, quando era secretário de administração, conversamos com o Tarcísio, que fechou as portas, tem mais de 8 meses que Tarcísio não recebe a gente, né, a secretaria de administração. Se acha a rainha encastelada na torre mais alta do mais alto castelo de Porto Seguro. O secretário, né, de administração não não recebe o sindicato. A gente não recebe os tido... representantes dos Inclusive, servidores. por exemplo, tem a licença prêmio, que foi um benefício conquistado em 2018 na reforma do Estatuto dos Servidores. O direito adquirido, ele vige desde dezembro de 2023. A gente está em dezembro de 2025. Nenhum servidor conseguiu tirar a licença-prêmio. Nós temos uma comissão que foi criada em maio do ano passado, maio ou abril do ano passado, e que já fez mais de 10 reuniões e não chegou a lugar nenhum. Está lá vários pedidos, quase 400 pedidos de servidores, a maioria por problema de saúde, pedindo licença-prêmio, que seria um gozo para ele ficar com a família, para ele fazer um curso, para ele viajar, enfim, fazer o que quiser. Direito. Exato. Ele está pedindo para problema de saúde e o município está nem aí para essas pessoas. Está nem aí. Pessoas que, algumas delas, já sentaram com o prefeito, disseram que ele tinha autorizado a licença e vai no secretário, o secretário finge que nem conhece a pessoa. Finge que está nem aí. Ignora totalmente. Vamos lá, a gente volta a essa realidade triste, lamentável e realmente para ter muita luta atual, mas vamos pegar a origem do sindicato, vamos pegar um pouquinho do histórico, porque o Sinspor é um sindicato assim, que Porto Seguro está aqui à frente, mas se representa cidades aqui na região. Como é que foi o surgimento? Conta um pouquinho isso aí. Então, em 96, a gente começou um movimento, né, de organização. Sinspor? Sinspor. Que é Porto Seguro, Porto, né? Porto, tá. Mas não é só de Porto. Não é Porto Seguro e região. E aí, em 96, a gente começou a se reunir, um grupo, né? Zeca Santana, Lima, Marco Santana. Mas Zeca não é servidor público. Não, mas ele participava, agitador também. Comunista. É de Guaratinga. O povo de Guaratinga Esse pessoal aí é esquisito. Guaratinga é o maior centro. Pra Zeca. O Guaratinga é o maior centro formador de sindicalistas e... Deve ser aquela pedra lá que esquenta. Deve ter algum segredo por ali. E aí, várias pessoas, Maurílio, o companheiro Maurílio, que já faleceu, que era fiscal de tributos também, e várias outras pessoas, Neta, Graça, uma turma boa.
E aí a gente começou a se reunir no salão de audiências do fórum, né? Do antigo fórum aqui, né? do No antigo centro fórum, aqui. Uhum. E aí as reuniões começaram a tomar corpo, Célio Antônio, Celinho. Celinho. E aí começou a tomar corpo, aí eu meio que me afastei um pouco nesse segundo momento, né? Eu participei das reuniões, tal, não, vamos criar, vamos, votei favorável, tal, fez a ata, tal, para a gente criar uma comissão. Eu não fiz parte dessa comissão. Né? E aí deu continuidade e veio a criar, mas eu estou entre os primeiros filiados mesmo não fazendo Sem parte da ser comissão, da comissão mas eu dirigente. acompanhei todo o trabalho de criação e tal. Quem estava logo no Itamaraju. início dirigindo? Foi Célio. Célio foi o primeiro presidente, Lima, Zoró. Foi Célio? Zoró. Lima foi presidente um bom tempo. Foi presidente. Depois de Célio, aí Lima assumiu, ficou um bom tempo. E aí essa expansão de Porto Seguro para... Na verdade, não foi expansão. Quando foi criado porque você tem sindicatos de base estadual, base regional e base municipal. Aí, como era uma quantidade muito pequena para ser de base municipal, aí se sugeriu que fosse de base regional. Qual a quantidade mínima de municípios para compor uma base regional? 6 municípios. Aí foi Guaratinga, Itabela, Eunápolis, Porto, Cabral e Belmonte. Só que Guaratinga também estava num processo de criação do sindicato, que quando o Sinspor fez o pedido de registro da carta sindical, para emissão da carta sindical, Guaratinga também deu entrada. Aí acabou que Guaratinga, nominalmente, faz parte da nossa base, mas, tecnicamente, eles são um sindicato próprio, é o Sinspug. Né? Eles têm sindicato próprio lá. Um sindicato muito... sempre assim. Quando a gente chegou lá com o milho, ele já estava com a pamonha pronta. Mas a gente sempre foi parceiro. Não tinha que ser base de 6... Não, mas aí é porque no documento consta Guaratinga. Aí nem eles nunca pediram para a gente retirar, então, como sempre fomos... E eles lá fizeram com outros municípios? Isso. Tá. Enfim. Mas aí tem o registro. Tem o registro. E aí, quando tem eleição, o pessoal de Guaratinga também tem que votar? Não, eles não votam, não votam. Só Itabela, de Itabela até Belmonte, nesse circuitozinho aqui da Costa do Descobrimento. Tá. Aí, Célio, trabalhei com o Sete do Orgulho. Uma perda como colega, como um tremendo profissional. E até nisso, né? A gente estava falando da falta de apoio de qualificação, e Célio é um dos caras que... é até difícil falar de Célio. Eu tive a honra de trabalhar com ele 8 anos, enfim, e meu vizinho, e é difícil. Enfim, gente altamente qualificada que tem no município. Isso até estava naquela de, às vezes, mesmo não dando apoio, mesmo não tendo estrutura para isso, para o pessoal fazer curso, né, se especializar. Então, assim, o fiscal de obras tem que entender de obras. Como é que você vai interditar uma obra se não entende? Como é que você vai orientar, não é interditar, o mais importante é orientar a quem está construindo, né, se não entende. Porque pode chegar um engenheiro, não, é assim mesmo, acabou, um fiscal de meio ambiente tem que ter qualificação. Claro que os concursos, né, mais atuais, aí tem os requisitos. Exato. Né? Aí tem específico ali. No concurso que eu fiz, só tinha 2 pessoas que tinham qualificação. Que era um menino de Ilhéus, Antônio Carlos Pena, que depois acabou... Eu não conheci. Não, ele, acho que não. Ele acabou pedindo... Ele passou, mas... Não, ele trabalhou durante um bom tempo. Tinha uma outra menina também, que se eu não me engano, ela era arquiteta, era engenheira, alguma coisa assim. Eu sei que ela tinha uma formação, que era Cristina, que ela trabalhou um tempo também, depois pediu exoneração, e Edionaldo, que era esposo da Dona Déa. Não sei se você conhecia a Dona Déa, que era a gerente de RH lá do Hotel de João Carlos. Uma pretona... sim, de Salvador, sim. ela. Sim, acho que eu estou levando, a memória está puxando aí. E aí ele, Pena era técnico em edificação, que tinha uma experiência muito grande em obras grandes, inclusive, de barragens e tal, essas coisas. Ou seja, assim. Ajudou bastante você. Né? Aprendi muito com Peninha, muito. Edionaldo também, aprendi muita coisa com Edionaldo, sobre leitura de
de projetos, das Planta. plantas e tal. E aí... E elaboração também. E o Cispor, então, aí vem cada vez mais crescendo. Mas como chegou para você essa reforma, né? Reforma trabalhista e também reforma sindical, quando se perdeu o imposto sindical? Então, houve uma estratégia de aniquilar os sindicatos, porque existe uma realidade que, isso é fato, a gente não está aqui para botar o sol na peneira, que é do chamado sindicato cartorário, né? Cartorial, que é aquele sindicato que está lá registrado no cartório. Receber o imposto. Exatamente. Inclusive, quando a gente assumiu, vinha carta, na época do imposto sindical, vinha carta de sindicato de Goiás, de Tocantins, de Mato Grosso, de São Paulo, de Minas, vinha carta de sindicato de todo lugar, reclamando o imposto sindical daqui de Porto Seguro. E tendo sindicato aqui e um sindicato atuante. Então, a proposta da reforma trabalhista, e que no bojo dela estava também o ataque à questão, teve também a questão da reforma sindical, da extinção do imposto, é porque o imposto sindicato ele foi criado dentro de uma realidade de um estado de exceção, né? Getúlio Vargas cria o imposto sindicato o imposto sindical como uma forma de controlar o sindicato, como a gente estava conversando aqui. O que é que acontece? Como é uma verba pública, o trato desse dinheiro é diferente. É do trabalhador, mas vem via Estado, né? O Estado que transfere para o sindicato. Então, não é um dinheiro que o servidor tira do bolso dele e coloca na conta do sindicato. É um dinheiro que o Estado tira do servidor, do trabalhador, e transfere para a conta do sindicato. Então, o pulo do gato está aqui. Né? O controle do Estado sobre a atividade sindical está aqui. Né? Quando ele pega esse dinheiro, que não é dele, transfere para a conta dele e depois transfere para a conta do sindicato, ele está dizendo, olha, se você usar esse dinheiro de maneira errada aqui, as consequências são muito mais graves do que se você usar de maneira errada recebendo diretamente do trabalhador. Então, o Estado, ele não estava protegendo o trabalhador, ele estava controlando a atividade sindical. Né? Quando alguns sindicatos nem queriam a própria... A CUT sempre foi contra o imposto sindical exatamente por conta disso. A CUT, desde a década de 80, ela sempre pautou o fim do imposto sindical. Por quê? Porque com o fim do imposto sindical, aconteceu exatamente o que a CUT defendia. Os verdadeiros sindicatos, eles continuarão existindo quanto contribuição mensal do trabalhador. Espontânea. Certo? Exatamente. Que é o que aconteceu com o Cispor, por exemplo. Um sindicato atuante que, ao invés de deixar de existir ou diminuir, ele cresceu. Aumentou em número. A gente, em 2017, a gente tinha em torno de 800 filiados. Hoje a gente tem um crescimento, é pequeno, mas é um crescimento consistente. A gente tem em torno de quase 1.200 servidores filiados. Maravilha. Não, porque a ideia após o fim... Vai acabar o sindicato agora. Exatamente. Após o fim do imposto sindical. Então, os sindicatos que atuam... A gente tem aqui 3 sindicatos aqui no prédio funcionando. Tem o Sinspor, tem o Sindicato dos Bancários, que é um sindicato que tem um ativismo político e sindical que é referência nacional. Né? E temos o Sindiax, que é o Sindicato dos Agentes Comunitários e dos Agentes de Combate às Endemias, que também são um sindicato de referência nacional. É a Organização dos Trabalhadores. Organização, exatamente. E todos nós vivemos das contribuições dos trabalhadores. Atuamos, temos aqui, atendendo aqui, temos um dentista conveniado, né, que atende... Aqui nesse prédio a gente está no polo, né, do sindicato. E temos o advogado que atende para a defesa do servidor. Nas defesas administrativas, o servidor não vai pagar nada, que se ele for contratar um advogado aí, ele vai pagar no mínimo um salário mínimo, só para o cara pegar, analisar o processo dele. Ele vem aqui, traz o PAD dele, se foi aberto um PAD contra ele, ele traz aqui. Ou se ele PAD é um processo administrativo, né? Ou se ele está sofrendo algum constrangimento no ambiente de trabalho dele, ele vem aqui e conversa com com a gente, da direção, conversa com o advogado, e a gente vai lá para tentar
ver se compete processo, alguma coisa assim. Então temos uma estrutura, Isso. né? E que tá atende os municípios. Temos dificuldades? Temos. Quais são as dificuldades? Gestores que se acham acima do bem e do mal, que olham para o servidor com total desrespeito. Essa é a realidade. Então, a gente tem problema em Itabela, né, de falta de diálogo com a gestão. Em Itabela... Quem é o prefeito de Itabela? Itabela, quem é o prefeito de Itabela? Ele era chefe de gabinete do prefeito anterior. Esqueci o nome. Não. Ele era chefe de gabinete. Ele era chefe de gabinete do Francisqueto. Esqueci o nome agora. Tá. Temos em Itabela, dificuldade de diálogo com a gestão. Temos em Belmonte, dificuldade de diálogo com a gestão. E aqui em Porto Seguro, que nunca não nem dificuldade, é inexistência mesmo de diálogo com a gestão. Lá em Belmonte não... Tá lá todo... Porque eles pegam o que é que esse tipo de gestor faz? Ele pega um fato isolado ou uma pessoa isolada e coloca como se aquela pessoa representasse, fosse todo o grupo, e coloca... É muito conveniente, né? Exatamente. É muito conveniente, né? Para ele, né? Eu não gosto de Lisboa, então para mim todo mundo do sindicato ninguém presta. Não presta. Por quê? Porque ele está lá em Lisboa, pô, mas peraí, representa um cara. O sindicato não sou eu, o sindicato é que a gente cansa de falar, o sindicato não sou eu. Eu estou aqui por uma escolha dos filiados. Quem é o sindicato? São os filiados. Perfeito. Quando ele não me atende, não atende Marcos, não atende ninguém da diretoria do sindicato, ele está dizendo para os servidores que boa parte votou nele, dizendo, não, tenho o menor respeito pela vontade de vocês. Quais são as pautas agora, de agora, os problemas mais... Eu sei que tem um bocado. Então, né? a gente... Qual que você poderia destacar agora? A correção da tabela. Para mim, a mais urgente é a correção da tabela. Principalmente para atingir essa base aí. Exatamente. É um prejuízo terrível para esses grupos. E esse pedido? Eu já até comentei com um dos secretários, falei assim, que se puder, e eu sou capaz de seria capaz de levar essa proposta para a Assembleia. Se fosse possível ter um percentual menor para os grupos de cima e um percentual menor para os grupos de baixo, eu não pensaria duas vezes, velho. Eu não pensaria duas vezes. E é legal isso? Não é possível? Não é. É o princípio da isonomia. Isso. Você não pode ter tratamento diferenciado para um mesmo grupo de servidores. E aí, infelizmente, por conta disso... acaba todo mundo sendo prejudicado. Eu estou sendo prejudicado também. Sim. Só que eu estou num lugar confortável. O salário garante um mínimo de subsistência. Exatamente. Entendeu? E ocorre um fenômeno que é meio que cultural no Brasil, né? As famílias de menor renda, elas têm uma despesa maior com a sua família, com a sua família, qual é o termo? Expandida, né? Isso, com a sua família expandida, porque principalmente se você tem uma sobrinho que aparece. Se você tem uma renda garantida, aposentado ou servidor público, infelizmente existe esse fenômeno. É porque, sabe assim, tem aquela segurança, parece que é infinito, o dinheiro dá para tudo. E assim, numa situação de emergência, eu entendo isso perfeitamente. Houve a questão da pandemia. Muitos servidores acabaram se endividando, como eu coloquei aqui anteriormente, por uma necessidade familiar. É uma situação de emergência, de necessidade. Ninguém... eu não vou me endividar. Não, nenhum pai faz isso. Né? Mas, mesmo nos períodos de normalidade, infelizmente, acontece essa questão desse peso sobre esses servidores. Tem muitas ações? Tem muito? Bastante. Só para você ter uma ideia da mentalidade dessa gestão. A gente tem um processo que Dr. Hélio, quando procurador do município, ele deu um parecer para o RH dizendo que os servidores tinham um percentual, os servidores do concurso de 93, eles vinham de uma realidade que a maioria deles já trabalhava no município,
um grupo significativo. Então, quando ele completou Foi só 5 para anos... regularizar a situação. Né? Isso. Bota os pessoal para dentro. Exatamente. O que aconteceu? Esses servidores, quando eles completaram os 5 anos, eles têm direito ao quinquênio, que é uma bonificação que recebe. Só que, não sei o que aconteceu, ao invés de colocar 5%, ele colocou, por exemplo, o servidor que já trabalhava 3 anos e só mudou o status de carteira para concursado, ele incorporou esses 3 anos. Aí teve um que tinha 4 anos, outro que tinha 2. Aí o doutor Hélio lá, não sei por que cargas d'água, disse, não, esse pessoal não tem direito não, vocês têm que tirar esse percentual que está aí. Sem processo, porque todo o princípio da administração pública se dá através de processo por lei. Processo administrativo. Alguém abriu de processo administrativo? Não. Ninguém abriu processo. Ah, tá bom, é para tirar, tira. Foi lá e tirou. Deletou lá do sistema, não, esses 2%, esses 3%, esses 4%. Tchau. E tirou. Servidor que já tinha 20 anos, 25 anos recebendo aquilo. Entramos na justiça, ganhamos aqui, ganhamos em Salvador. Aí, quando mudou de gestão, a gente sentou com o secretário e tal. Falou, a gente tem esse processo aqui, que a gente já ganhou aqui, e vocês recorreram e subiu para Salvador. Já na atual gestão. Né? Você não tem condição de pagar, só repor o percentual, e a gente abre mão do valor retroativo. Ah, está na justiça, deixa aí. Que a justiça decidir. Porque vocês poderiam chamar os processos por um acordo. Aí acabava sem despesa nenhuma retroativa para o município. Era só repor o percentual. Só põe o percentual, não precisa nem o passo para a gente fez o cálculo, não chegava a R$30 mil mês. Não chegava a R$30 mil mês na folha. A mais na folha. Não chegava a R$30 mil. Resultado. Tem servidor que vai receber 60 mil de retroativo, 70 mil, 80 mil. Tem servidor que vai receber até mais de 100 mil reais. Para você ver como eles... Isso até na mentalidade dele, é coisa do sindicato. Para o município é ruim. É coisa do sindicato. Essa bomba vai estourar. Para você ver. Na mentalidade deles, eles estão prejudicando o sindicato. Porque o processo está demorando. Vai pintar, vai vir. Então, não tem lógica. A questão da tabela, a gente ajuizou a ação também, a execução de sentença. Porque quando a gente fez o acordo com Cláudia, a gente parcelou em 4 vezes, né, a reposição. Além daquelas 3 que a Vale tinha feito, a gente, como aquela tinha caducado, a gente reparcelou em 4, né, a partir daquela data ali. Cumpriu tudo direitinho. Pagou. A gente, o acordo dela, ela pagou tudo direitinho. Homologamos na justiça. Como está dentro do prazo de 5 anos, porque conta a partir do último pagamento, o prazo prescricional conta a partir do último pagamento, como a gente estava dentro do prazo de requerer a execução da sentença, e ele não queria abrir mão de não corrigir a tabela, de acordo com o que a decisão lá de 2012 define, que a correção deve ser pelo salário mínimo, porque a base da tabela é o salário mínimo, aí a gente ajuizou a ação. E não até agora não. Teve que entrar na justiça mais uma vez. Mais uma vez. Retorno de servidor que foi removido de seu cargo, né, ou de seu setor de maneira indevida. Né? Então, são várias questões que a gente tenta dialogar com a gestão e que tem tido dificuldade nessa gestão. Não tem dificuldade. Não tem. Não tem diálogo. Aí a gente tem também dificuldade na concessão de EPIs, principalmente a regularidade de concessão de EPIs para o pessoal da limpeza, de proteção individual para garis e para outros trabalhadores, né, que se expõem a algum tipo de risco. Aí a gente tem... ano passado, vários servidores ficaram sem receber o PASEP, porque quem recebe até 2 salários mínimos tem direito ao rendimento do PASEP. Só que aí o que acontece? Vários municípios estão inadimplentes com o INSS. Isso. E o governo federal está afunilando. Antigamente você fazia a declaração do INSS numa folha e a declaração da RAIS em outra folha, em outro sistema. O governo unificou isso.
Então, se você tiver irregular com o INSS, o trabalhador não recebe o PASEP. E aí ficou vários servidores sem receber o PASEP por conta da irregularidade do município. A gente ajuizou uma ação, fomos no Ministério Público Federal e tal, né, que, além da questão do patronal não estar regular, o do trabalhador também está sendo retido de maneira indevida. O repasse inclusive teve servidor que perdeu a qualidade de segurado no município por conta de o município não ter regularizado a situação dele. Rapaz. Teve servidor que perdeu a condição de segurado. Servidor ativo, que teve problema de saúde, quando foi requerer o benefício, não, você perdeu a qualidade. Mas como assim? Se eu trabalho na prefeitura? A prefeitura tem mais de 2 anos que não faz seu repasse do INSS. Olha o absurdo da situação. Aí vem a questão da insalubridade, que já vem, que é um problema já muito antigo. Mas nessa gestão é que tem dificultado ainda mais, né? A dificuldade tem aumentado. Tem a questão de hora extra. Vários servidores fazem hora extra e não recebem. Porque ultrapassou as 40 horas. Se você sabe que não pode pagar mais de 40 horas mês, por que você bota o trabalhador para trabalhar mais de 40 horas mês? Não faz o menor sentido. Aí tem também a questão de banco de horas. Tipo assim, você trabalha na Secretaria de Saúde, aí a prefeitura vai fazer uma campanha, que é do governo federal, que é do estado e tal. Aí eles trocam, você trabalha no sábado ou no domingo, ou sábado e domingo, e você vai ter 2 dias de folga. Quando o servidor vai pedir essa folga, diz que não pode. Não dá. Não dá, porque não tem ninguém para colocar no Vai lugar. pro banco de horas, você fica lá com o banco. Aí diz que não pode liberar porque não tem quem coloque no lugar do servidor. Que culpa o servidor tem disso? Faz concurso, preenche, pô. E, por último, a questão da licença-prêmio, como eu já tinha colocado, que desde 2023, que o direito já é vigente e nada do município resolver. Lembrando que, para os trabalhadores da educação, não estou falando isso como uma crítica, não. Estou falando só como uma observação. Porque eles alegam a dificuldade que alguns trabalhadores podem ter, a prefeitura pode ter dificuldade com alguns trabalhadores em relação à reposição, porque vai ter que contratar alguém para colocar no lugar. Mas o professor que sai de licença-prêmio, alguém tem que substituir ele. Sim, claro. E não vai ser de graça. E não vai ser de graça. Então, se pode liberar para o professor que a média salarial é bem maior do que justa, e nem chega a ser justa, né? Eu não estou falando aqui na questão de que eles ganham bem, estou falando que a média salarial é maior do que a do quadro, do que a gente chama de quadro civil, que é o quadro geral de servidores do município. E a gente tem essas várias dificuldades. Fora essa questão pessoal, né, da turma, é a estrutura, né? Você vê assim, prédios da prefeitura, quer dizer, prefeitura é o prédio, o município tem diversos lugares assim, que não é de hoje, mas eu me lembro quando eu cheguei aqui, a prefeitura era onde é o INSS. Né, aquela parte. Você sabe por que foi para o INSS aquele prédio? Por conta de dívida, né? Dívida. Como é que foi mesmo? Na gestão, o Baldino... Foi o Baldino ou o Valdívio Costa? Não, o Baldino. Foi o Baldino. Tinha uma dívida herdada de gestões anteriores. Isso. Que durante a gestão dele também acumulou uma parte, e aí eles deram o prédio como parte do pagamento do parcelamento, fez um acordo, e aí deu o prédio como parte do pagamento e reparcelou, e esse reparcelamento vinha sendo feito de tempos em tempos. Na atual gestão, pela conversa do próprio pessoal do INSS, parou. E aquela velha dívida do INSS. Porque até 2020, acho que a cada 6 meses fazia um reparcelamento. Aí pegava certidão para poder fazer, receber recursos federais. O município estava sem certidão negativa, até para contrair empréstimo. Exatamente. Aí liberou geral, tanto é que está se contraindo empréstimo. Aí a beça, enfim. Bem, Lisboa, a realidade é essa. E como é que o pessoal também está? Está mobilizado? E a outra parte, como é que o sindicato sente? Está com força para... não está dando para conversar, vamos chamar aí para uma paralisação. Como é que está isso? Olha só. Como é que você está sentindo a turma? Assim, existe uma questão que o que é que acontece? Eu vou colocar aqui, entre 60% e 70% dos servidores votou em Jânio. E ele tem consciência disso. E ele sabe
que esse pessoal que votou nele não participa de mobilização. Dificilmente um ou outro vai participar, mas, no geral, não participa de mobilização. Uhum. E ele faz o que faz contra os servidores porque ele sabe disso. Né? Que masoquismo é esse? Que ele desmobiliza o próprio servidor em defender os direitos dele. Porque ele sabe quem votou nele, e é uma gestão que gosta muito de pressionar. A gente tem recebido muitas reclamações de vários setores, inclusive de pessoas até, de certa forma, ligadas a ele, de alguma forma. Ah, está muito difícil o meu setor, chegou uma chefe de não sei de onde que fica pisando no pescoço da gente e tal. O que é que o sindicato pode fazer? Olha, infelizmente, nada. A não ser que você consiga documentar, consiga testemunha para a gente... Tudo é prova. Para a gente agir a partir de provas. Mas, está me ameaçando me tirar daqui. Infelizmente, eu não posso, o sindicato não pode atuar com base em ameaça. Então, se você recebeu alguma comunicação de que você vai ser transferido sem ter pedido e sem ter uma motivação justificável, traz para cá essa notificação que a gente vai entrar com mandado de segurança para manter você no seu setor, dentro da possibilidade. Mas é muita reclamação. E a gente tem quase 10 processos. Nos últimos 4 anos, foram mais de 10 processos de servidores que a gente conseguiu retornar para o setor de origem, inclusive pessoas que fazem parte da direção sindical, viu? Que são do grupo de suplentes, né? Que eles não atuam diretamente no sindicato, então eles continuam nos seus postos de trabalho e sofrendo. Perseguição, coisa outra. Exatamente. E a gente conseguiu manter através de mandado de segurança. E é patente que é perseguição. É patente, assim, é uma coisa assim que você bota o olho e fala, não, isso aqui... Nem o juiz duvida. E é claro que isso a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo e é uma coisa assim de extrair essas informações para perceber o seguinte: não tem como ter um serviço que a população merece com um servidor insatisfeito, servidor... porque a base, inclusive, do município, principalmente, é ter toda enfermeiro, é aquele que atende a cidade, é a pessoa que está lá na porta da escola, que tenha um mínimo de condição de trabalho, de sobrevivência. E quando isso não é oferecido, a qualidade de vida, a qualidade do atendimento para toda a população é comprometida. Então, assim, eu queria que você, diante de tudo, né, qual a mensagem você poderia... A gente está chegando no final de ano, né? Eu não sei, você é um cara religioso, né? Porque está vendo assim, a dificuldade está sendo de diálogo com a gestão, mas a esperança, como diz o outro, é a última que morre. É a última que morre. A porta sempre está aberta, inclusive até aqui, se porventura quiser, né, o prefeito, para a gente bater um papo, falar sobre isso. Eu já tive com o Baldino conversando aqui, você acabou de falar em relação ao mandato dele, que simplesmente nada, né, de conquista para os servidores. Não. Então, assim, qual a mensagem você poderia deixar aqui nesse nosso primeiro bate-papo sobre esperança, né, do que venha a melhorar? Zé, eu sou nem otimista nem pessimista, eu sou realista, né? A gente trabalha em cima da realidade. As dificuldades, elas sempre existiram e sempre vão existir. O que eu costumo falar, que quando a gente, enquanto entidade sindical, né, liderança sindical, a gente luta e faz mobilização e algumas pessoas acabam não se chateando porque não pôde levar o filho para a escola, não pôde levar o filho no posto de vacinação, porque o posto... o pessoal estava em greve e tal. Quando a gente está lutando pela melhoria da qualidade de vida e de trabalho do servidor, a gente está lutando pela melhoria da qualidade de vida e de trabalho da população. O nosso objetivo não é estanque, não é só eu me beneficiar. Através de mim, através do respeito ao meu trabalho, ao meu salário, a população ser melhor atendida. Não é porque o meu salário atrasou que eu vou atender de cara feia, xingando. Não. Eu sempre fui contra isso.
o meu problema com a gestão não se traduz em eu acabar levando esse problema para a população, não. Nunca deixei de atender enquanto servidor público, nunca deixei de atender o contribuinte bem, de maneira urbana, cortês e eficaz, por conta de meus problemas, cara, não. E a gente sempre passa isso. Então, lutar pelo servidor público, pelo trabalhador, é lutar por toda a população, especialmente o trabalhador do serviço público. É lutar por toda a população, pela qualidade de toda a população. Por quê? A gente não está reclamando só do salário, a gente reclama que está faltando remédio, e o trabalhador que está lá, que atende o paciente, que vai lá buscar o remédio que não tem, é ele que é ofendido. Sim. Eu venho aqui... Escolhemos a pessoa lá, Exatamente. o cara já está com problema. E às vezes até ameaçado. E ocorre, muitas infelizmente... vezes. E está sendo recorrente essa coisa de o trabalhador que não tem culpa de ter faltado medicamento ou insumo ali no setor dele, não poder atender por conta daquilo, ser ameaçado. Está sendo recorrente isso. Então, mas, afora essas questões, a gente trabalha na perspectiva de que, principalmente, o trabalhador tome consciência de que o fato de eu ter votado nesse gestor não me tira o direito de lutar pelos meus direitos. Então, são duas coisas completamente distintas. Seja nem se qualquer outro. Até porque, a gente vota e depois pode criticar. Exatamente. Até porque o ter votado dá maior legitimidade de reclamar. Não, eu votei em você e você está me prejudicando. Não faz o menor sentido. Então, o voto, e é isso que eu sempre falo para as pessoas aqui, que eu sei que são apoiadoras, são eleitoras dele. Assim, o seu voto lhe dá maior legitimidade e responsabilidade do que eu. Você cobra de mim, é um direito seu você cobrar de mim, mas é um direito ainda maior você cobrar do gestor, porque quem está em falta é ele, não é o sindicato. Então, o meu voto, meu maior voto de esperança é de que o trabalhador tome essa consciência de que o voto dele não anula o direito dele. Eu votei nele, não vou lá porque... Não, pelo contrário. O seu voto lhe dá maior autoridade, maior legitimidade de ir lá reclamar o seu direito. Então, hoje eu atendi um colega que ele falou assim, rapaz, você tem que juntar aí um grupo aí lá na casa do prefeito. Eu falei, seu querido, vai fazer muito mais efeito se você juntar uns 4, 5 ou 10, ir lá na casa dele, que votou nele, que você sabe que votou nele, ir lá. E não é só hoje, não. É todo dia ir lá, até ele tomar consciência, ou se aborrecer, e falar assim, não, esse pessoal está me enchendo a paciência demais, eu vou resolver esse problema, porque eu não quero mais esse povo aqui na minha porta. Você tem muito mais legitimidade, não é que eu vou deixar de fazer. Não vou deixar de fazer o trabalho de sindicato, que é criticar, que é denunciar, que é cobrar, que é recorrer aos órgãos judiciais, mas o eleitor, o apoiador, ele tem muito mais legitimidade do que eu que não votei, que não apoio e outras pessoas, mas isso também não anula nossa obrigação e o nosso compromisso, né, de atuar enquanto entidade sindical. Bom, gente, é isso. Antônio Lisboa de quem mesmo? Simeão. Simeão. Isso. Veio da onde, Simeão? Do pai? Boa pergunta, é do meu pai, lá das bandas de Ilhéus. Mas não, ficou aí, até Ilhéus. Não sabe mais para não, de onde veio, não. Simeão. De onde veio, não. Não é bíblico? Tem um Simeão na Bíblia. Simeão, Simeão, que foi um dos 12 apóstolos. Enfim, tá aí o conhecimento, né, por dentro do sindicato Cispor, que assim, não existe sindicato mais importante, todos são importantes, mas a abrangência, o impacto, né, na vida dos servidores municipais da região é o Cispor que responde e é onde eles lutam, né, até para que a cidade tenha trabalhadores de qualidade, oferecendo também uma prestação de serviço de qualidade. Lisboa, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Não esqueça, compartilhe, comente, o joinha também, né, dá aquela força para a gente levar essas histórias aqui importantes da cidade. Uma coisa que eu ia comentar é que eu conheci você, eu acho que eu morava em... Não conheci, não. A Voz, né? Que era na RDD ainda.
Você chegou a trabalhar na RDD, não trabalhou? Claro, eu fui o primeiro a foi chegar aqui. que naqueles primeiros... 1510 variedades. 1510 variedades, exatamente. E eu morava em Onápolis ainda, se conseguia sintonizar a RDD nas ondas AM da vida. É isso mesmo. Valeu, gente. Até a próxima aqui. E a gente vai trazer muito bate-papo importante para Porto Seguro em particular, mas se reflete para todos os lugares. Um abraço. Um abraço a Tchau. todos e todas.